Olha, por mais que uma medição pareça perfeita, sinto dizer, mas ela tem um erro. Na verdade, toda e qualquer medição tem. A grande questão é que tipo de erro. É exatamente isso que a gente vai decifrar hoje e, para nos ajudar, vamos usar uma questão de uma prova de engenharia de verdade. Então, vamos lá. O nosso ponto de partida aqui não é um problema qualquer, um problema teórico, não. É uma questão real que caiu numa prova para engenheiros da aeronáutica. É bom pensar nela como um quebra-cabeça, sabe? Que a gente vai montar junto, peça por peça. E tá aqui o desafio. São 3 definições, né? E 3 espaços em branco para a gente preencher com os tipos de erro. Ah, parece fácil? Bom, talvez. Mas para a gente matar a charada, primeiro a gente precisa entender direitinho o que cada um desses erros significa de verdade. Então, bora investigar isso. Beleza, então vamos começar a destrinchar isso. A primeira coisa que a gente precisa saber é que erro não é uma coisa só, uma coisa única. Pensa nele mais como um time, sabe? Composto por 3 jogadores bem diferentes um do outro. Pois é, a fórmula é basicamente essa. O erro total, que a gente chama de E, é a soma de 3 partes: o erro sistemático, o aleatório e o grosseiro. Cada um deles, olha, tem sua própria personalidade, vamos dizer assim, e uma causa específica. Vamos conhecer o primeiro deles. Vamos começar com o erro grosseiro. O nome já entrega bastante, né? É aquele erro absurdo que salta aos olhos. É o tipo de coisa que acontece por distração, por um equipamento que pifou ou simplesmente aquele "ops, anotei o número errado". E o ponto principal sobre ele é o seguinte: ele é totalmente imprevisível, mas, na maioria das vezes, é muito fácil de detectar. Sabe quando alguém anota, sei lá, 100 em vez de 10? Exatamente isso. É um erro tão na cara que, assim que a gente acha, é só descartar aquela medição e fazer outra. Agora vamos falar de um tipo mais traiçoeiro, o erro sistemático. Esse não é um acidente, um deslize, é um padrão. É um erro que está sempre ali, quietinho, empurrando todos os seus resultados sempre para a mesma direção. É um viés, puro e simples. Aquele exemplo do ponteiro torto é perfeito para ilustrar isso. Imagina só, uma balança que, mesmo vazia, já marca 1 quilo. Não importa o que você coloque para pesar, aquele 1 quilo a mais vai estar sempre ali, somando no resultado final. Mas olha, tem uma boa notícia. Como ele é previsível, muitas vezes dá para a gente calibrar um equipamento e corrigir o problema. E por fim, a gente tem o erro aleatório. Esse aí é tipo um fantasma que assombra toda a medição. Ele é a imprevisibilidade em pessoa, sabe? Mesmo que se tenha o melhor equipamento do mundo e todo o cuidado do planeta, sempre vai ter umas flutuações pequenas que fazem cada resultado ser um pouquinho diferente do outro. E essa é a parte mais chata, né? Não dá para eliminar completamente esse erro. O que a gente pode fazer é tentar diminuir ele ao máximo. Ele é como se fosse um ruído de fundo no mundo das medições que fica espalhando os resultados em torno de um valor médio. Certo. Agora que a gente já conhece os tipos de erro, como é que eles se manifestam na prática? Para a gente visualizar isso melhor, vamos usar uma analogia que é um clássico: a diferença entre exatidão e precisão. E olha, esse ponto aqui é fundamental, porque no nosso dia a dia, a gente acaba usando exatidão e precisão como se fosse a mesma coisa, né? Mas na ciência, na engenharia, aí a história é outra. Elas significam coisas bem diferentes. Então, qual é a diferença, afinal? Pensa no alvo de dardos. Exatidão é o quão perto do centro do alvo o dardo chega. Ou seja, é chegar perto do valor que é o correto. Já a precisão, a precisão é sobre agrupar os seus arremessos. É possível ser super preciso acertando sempre no mesmo cantinho, mesmo que esse cantinho seja lá na borda do alvo, bem longe do centro. E é aqui que a mágica acontece, que tudo se conecta. O erro sistemático, ele é a mira torta da arma do nosso atirador. Ele mexe com a exatidão, fazendo todos os tiros errarem o alvo, mas sempre na mesma direção. Já o erro aleatório, esse é a mão trêmula do atirador. Ele afeta a precisão, espalhando os tiros por tudo quanto é lado. Ok, com tudo isso em mente, a gente está mais do que pronto. Vamos voltar lá para a nossa questão do início e finalmente preencher aqueles espaços em branco. Vamos recapitular as pistas do nosso quebra-cabeça. A gente tem um erro que vem do mau uso, um erro que está sempre presente e um outro que causa variações. Poxa, com tudo que a gente viu, a resposta fica bem mais clara agora, né? Então vamos encaixar as peças. Aquele erro por mau uso ou mau funcionamento, isso tem cara, nome e sobrenome de erro grosseiro.
A parcela de erro sempre presente, tipo o ponteiro torto, essa é a marca registrada do erro sistêmico. E as variações que aparecem quando a gente repete a medição várias vezes? Bom, sobrou para ele, o erro aleatório. E pronto, tá aí a resposta. A sequência correta que preenche as lacunas é grosseiro, depois sistemático e, por último, aleatório. Quebra-cabeça resolvido com sucesso. Beleza, resolvemos a questão da prova. Mas e daí? Por que isso é importante fora de um concurso de engenharia? Simples, porque no fundo, a ideia de uma medição perfeita, ela simplesmente não existe. Essa ideia, na verdade, é o coração da metrologia, a ciência da medição. O objetivo nunca é ter a ilusão de que vamos eliminar todos os erros, não. O objetivo é ser esperto bastante para conseguir identificar esses erros, medir o tamanho do estrago e, claro, gerenciar o impacto deles nos nossos resultados. E olha, esses erros podem surgir de qualquer lugar. Pode ser do próprio aparelho, da temperatura do ambiente, da pessoa que está medindo, ou até mesmo de uma definição ruim do que a gente está tentando medir. Sacar de onde o erro pode estar vindo é o primeiríssimo passo para a gente conseguir controlar a situação. Então, vou deixar um pensamento aqui. Da próxima vez que aparecer um dado, uma estatística, qualquer medição, que tal parar e se perguntar: qual será a história por trás desse número? Onde é que podem estar os erros sistemáticos aqui? E os aleatórios. Porque, no final das contas, entender os erros não é só uma coisa de engenharia. É sobre entender os limites daquilo que a gente realmente sabe sobre o mundo.